Agora você vai acompanhar o devocional Gotas de Consolo com Fernando Peniche. Reserve este momento especial para estar na presença de Deus. Fortalecer a sua fé e aquecer a alma com a palavra. Deixe Deus falar ao seu coração. Este é um tempo de intimidade. Só você e Ele para receber a direção, força e paz. Que dia após dia você seja renovado com as gotas de esperança, amor e consolo. O seu devocional começa agora. Bom dia, meu querido, minha querida. Eu, Fernando, mais uma vez nessa manhã quero compartilhar um devocional para com você, a fim de fortalecer a sua fé e te aproximar mais do seu Criador. Devocional Gotas de Consolo nada mais é que um momento que nós reservamos para meditarmos na palavra de Deus e nas promessas que Ele tem para cada um de nós. Amém? Nessa manhã, a passagem que nós vamos ler se encontra lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 7 e versículo 14, que diz assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? A palavra que eu tenho para você nessa manhã é os passos para Deus ouvir a tua oração. Quero compartilhar com você passos certos para Deus ouvir a sua oração, o seu clamor, o seu pedido. Deus, Ele ouve e Ele responde. A Bíblia diz: clama a mim e eu te responderei. A Bíblia diz: se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para colar, e assim será feito. Tudo é possível àquele que crê. A Bíblia nos convida a clamarmos a Deus, crendo e confiando. Deus não ignora um coração que busca Ele com fé. A promessa é clara: se clamarmos, Ele responde. Se crermos, Ele age. Se tivermos fé, ainda que for do tamanho de um grão de mostarda, o possível pode acontecer. Todos nós temos um Deus que nos ouve, que atende às nossas orações. Deus que traz cura para as nossas almas, resposta às nossas orações. Ele traz direção a cada um de nós. Mas a própria palavra nos mostra que há um caminho, uma jornada espiritual que nos posiciona diante do trono de Deus com o coração quebrantado e alinhado, para que Ele venha nos ouvir. O primeiro passo para Deus ouvir a nossa oração não é pedir, e sim se humilhar. E eu te pergunto nessa manhã: o que é se humilhar? Humilhar-se é reconhecer que somos pós, que nós dependemos de Deus para tudo. Humilhar-se é tirar as máscaras, é descer do orgulho, é abrir o coração por completo e dizer: Deus, eu errei e eu preciso de Ti. Assim como fez Isaías quando viu a glória de Deus, reconhecendo quem Ele era. Ele disse: ai de mim, agora estou perdido. Eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. O profeta Isaías era o maior homem de Deus da sua época e marcou uma geração, e ele era tudo o que ele era. Mesmo sendo o que ele era, ele reconheceu que ele precisava do fogo de Deus. E depois disso, o fogo de Deus tocou nele e purificou ele. Mas ele reconheceu que ele precisava do fogo de Deus. O segundo passo para Deus ouvir a sua oração é, depois da humilhação, vem a oração. É orar,
A verdadeira oração não é feita com palavras decoradas, e sim com o coração quebrantado, um coração rasgado diante de Deus. Deus ouve quando nós oramos a Ele com fé, com sinceridade e com verdade. Jesus nos ensinou, quando nós formos orar, que nós não sejamos como os hipócritas. Eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas para ser visto por todos. Ele nos ensina, quando formos orar, que nós entramos no nosso quarto, fecha a nossa porta e ora ao teu Pai em secreto. Ele diz que o Pai vê em segredo e nos recompensa. Jesus, ele não estava condenando nós orarmos publicamente. Ele mesmo orou várias vezes publicamente. O que ele nos ensina é que não é um espetáculo que vai fazer Deus nos ouvir. Não é impressionando os outros que Deus vai nos ouvir. E se nos conectarmos a Deus com um coração sincero, Jesus nos ensina que o coração sincero tem valor diante de Deus. Você pode orar no seu quarto, na sua rua, no ônibus, no culto, no hospital. O que Deus quer é verdade, é entrega, é humildade. Não é o lugar, e sim a tua intenção diante de Deus. Não é palavras com vãs repetições que vai fazer com que Deus te ouve. E sim a verdade que sai da tua alma. O terceiro passo para Deus nos ouvir é buscar a face do Senhor. Aqui Deus nos convida à intimidade. Buscar a face de Deus é muito mais do que pedir bênçãos. Você tem que buscar a face de Deus e não as mãos dele, não aquilo que ele tem a nos dar, e sim aquilo que ele é. É buscar a presença, o olhar, o relacionamento verdadeiro com o Pai. Não buscamos aquilo que ele nos pode dar, mas aquilo que ele é nas nossas vidas. E o quarto passo para Deus nos ouvir é o arrependimento real. É nos converter dos nossos maus caminhos. É mudar a direção do abismo para a direção dos céus. Não é só pedir perdão, é parar de errar. É parar de justificar os erros e começar a viver de uma forma transformadora, real. Porque sem arrependimento não há restauração. Só assim que Deus vai nos ouvir. É só assim que Deus vai nos perdoar e vai nos sarar. Deus ouve dos céus, perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra. O que é terra? A terra da nossa casa, a nossa família, a nossa vida emocional, as nossas finanças, a nossa alma, porque tudo começa dentro de nós. Deus quer restaurar o que está ao nosso redor, mas primeiro Ele quer restaurar o nosso interior. A minha gota de consolo nesta manhã é te mostrar os passos, os trajetos para Deus te ouvir. É se humilhar, é orar, é buscar a face, é buscar a intimidade. Se arrependa dos seus caminhos e aí Deus sara a terra da sua vida. Ore comigo nessa manhã. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós humilhamos diante da Tua presença, reconhecemos as nossas falhas e muitas das vezes nós buscamos a Tua mão e esquecemos de buscar a Tua face, mas hoje nós nos decidimos a orar a Ti com sinceridade, buscar intimidade para contigo e abandonar os caminhos errados. Purifica-nos, toca-nos com teu fogo,
assim como tocaste em Isaías, restaura a nossa terra, a nossa mente, o nosso coração, a nossa família, os nossos caminhos. Queremos, Senhor, te ouvir cada vez mais. Mas para isso nós reconhecemos que nós temos que estar no lugar certo. E o lugar certo é aos teus pés. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Pai. É isso que nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.